Agora que você já sabe o que é Linux, porque você viu o vídeo anterior, que tal montar um ambiente e entender como estudar esse sistema operacional maravilhoso? É isso, Pantufo? É isso, é o que veremos depois da vinheta. Olá, eu sou o Pantufa, este aqui é um maravilhoso Salá e antes da gente continuar este vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like no mesmo, se inscrever nesse canal que é o canal de TI que mais cresce no Brasil nos últimos 24 anos e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que esses seres humanos maravilhosos lançarem vídeos aqui no YouTube. Salá! O último vídeo, André Guilherme fez uma performance maravilhosa, digna do Oscar, apresentando a nossa série, Linux para o Mercado de Trabalho. Apresentamos e falamos sobre Linux, distribuições e abordamos tudo de uma maneira bem ampla. Porém, agora começamos a falar sobre como estudar Linux, Salá. É ou não é? Exatamente. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo neste vídeo é demonstrar de uma maneira simplificada aí como que você pode estudar, como é que você pode aprender de maneira mais fácil a utilizar o Linux. A gente de repente vai contar um pouco aí de como que a gente, o que a gente usou para estudar lá no começo, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, o que a gente fez, de que maneira que a gente praticou. E é isso. Exatamente. Então, já que o Salá tocou neste assunto, quando eu comecei a estudar Linux, basicamente eu tinha meu VirtualBox e lá eu criava as minhas máquinas virtuais. Ubuntu, CentOS, PopOS, qualquer coisa que eu quisesse aprender a mexer, eu criava lá. Isso há algum tempo atrás. Hoje, normalmente, eu, Pantufa Salá Guilherme da Silva, uso quando eu preciso criar alguma máquina de forma rápida, alguma cloud. De preferência a DigitalOcean, que é uma cloud bem rápida e barata, simplesmente para criar uma máquina, faço os testes, faço os comandos que eu preciso executar e logo em seguida fumo tudo. Então hoje, ou VirtualBox, ou DigitalOcean ou alguma cloud bem barata, simplesmente para praticar. Então, basicamente, uma dica que eu geralmente dou para as pessoas que querem começar a mexer no Linux é que você precisa praticar, né? Exatamente. Não adianta ler livro, ainda se lê livros? Sim. Técnicos, Sim. né? Enfim, não adianta ler livro, ver vídeo no YouTube. Até mesmo vídeo do YouTube não, adianta. Até mesmo essa série que a gente está criando, não adianta você simplesmente assistir o vídeo e não praticar. Exatamente. Não vai adiantar nada. Exatamente. Então, uma dica que eu sempre dou, sempre que possível, se for possível aí no seu dia a dia, ela coloca um Linux no teu computador pessoal, onde você, no seu notebook, num computador parado que você tenha, para que você pratique. Eu tenho um notebook que eu utilizo no trabalho e não é possível instalar o Linux. Sem problema, a gente vai mostrar aqui algumas opções para que você possa ter de maneira preferencialmente gratuita. Exato. E ter o seu Linux aí para praticar. Salá, uma coisa muito importante que você falou, ter o Linux no seu computador de trabalho ou no seu computador pessoal. Seres humanos que estão assistindo esse vídeo. Aqui iremos praticar diversos comandos. Você, como um bom iniciante, um bebê que está dando os primeiros passos largos nesse mundo da tecnologia e do Linux, possivelmente não vai querer destruir o seu desktop que você demorou 8 horas para configurar, rodando comandos que você não sabe direito o que irá acontecer. Aconselhamos então de forma veementemente, como o Salá acabou de me aconselhar, que você crie uma máquina virtual. Então, a forma mais básica de você começar a praticar o seu Linux é com um virtualizador, né? A maioria das pessoas utilizam aí o VirtualBox, que pode ser instalado no seu desktop, no seu notebook, roda em Windows, roda no Mac, roda no Linux, então ele é multiplataforma. VirtualBox, para quem não sabe, pode ser que tenha alguém que não sabe o que é o VirtualBox, né? É um virtualizador onde você pode instalar Linux ou Windows. Muito bem, então aqui a gente não vai demonstrar como é que se instala o VirtualBox, afinal a instalação dele é extremamente simples. A gente vai demonstrar como subir um Ubuntu Server. Aqui a gente vai utilizar uma imagem, tem um site osboxes.org que lá tem diversas imagens prontas para utilizar diretamente no VirtualBox, tá? Então, obviamente, estamos falando de um ambiente onde você vai praticar, vai destruir, vai nunca colocar em produção. Se for para colocar em produção, baixa uma... Se for para usar em produção, utilize uma imagem
oficial, ou se for utilizar em uma cloud, utiliza uma imagem oficial. Enfim, isso aqui é apenas para testes, apenas ambiente controlado para que você possa praticar os comandos. Muito bem, Pantufa, Sim. Como a gente comentou anteriormente, vamos utilizar aqui o site osboxes.org, né? Que basicamente é um repositório aí com várias imagens prontas de alguns sistemas operacionais para a gente poder utilizar aí no nosso VirtualBox de maneira simples, sem precisar se preocupar com configuração, instalação. Nosso objetivo aqui é ter uma máquina para que a gente possa executar comandos e dar uma brincada no Linux, certo? Exatamente. Se você quiser fazer a instalação da máquina virtual do zero, recomendo você procurar aqui neste mundo do YouTube como instalar o Ubuntu numa máquina virtual. Lá tem uma porretada de vídeos, escolhe um, dá-lhe e manda bala. Exatamente. Bom, a gente está aqui então no site osboxes.org, tá? Vamos fazer uma pequena pesquisa aqui, Ubuntu Server. Vamos pegar aqui então o Ubuntu 22.04. A última versão do Ubuntu da Images massa. for VirtualBox and VMware. No nosso caso aqui a gente vai utilizar do VirtualBox. Maravilha, entramos aqui no primeiro link do Ubuntu 22.04 e aqui embaixo temos o download do Ubuntu Server. Clicamos nele. Temos a opção VirtualBox e VMware. No nosso caso, vamos utilizar o VirtualBox, vamos fazer download. Assim como Ana Maria Braga e seu programa, eu já fiz o download, já tenho a imagem pronta aqui. Então ele vai baixar esse arquivo aqui, Ubuntu Server 2204.vdi, ou seja, ele é um disco do VirtualBox, né? Você não vai importar, isso aqui não é uma imagem do VirtualBox. É um disco que a gente vai atachar numa nova máquina que a gente vai criar, certo? Atachar, que palavra maravilhosa. Atochar. Atochar, nós vamos atochar o disco. Pantufa, conceitue atochar. Segundo os romanos, atachar vem do verbo atache, que significa colocar, enfiar. Com esse conceito maravilhoso do nosso poliglota Pantufa, vamos aqui dentro do nosso Oracle VirtualBox. Clicamos em New para criarmos uma nova máquina virtual. Vamos botar aqui Ubuntu Server. Maravilhoso, que nome bonito. Muito bem, não vamos selecionar a ISO, por quê? Porque nós não estamos fazendo uma instalação nova do Ubuntu. Lembra que a gente baixou o disco do VirtualBox que já vem com o Ubuntu instalado, certo? Então na próxima tela selecionamos memória, vou deixar padrão. Nessa tela não vamos mexer, aqui são com relação a quantidade de CPU e memória, deixamos o padrão. Nessa tela não vamos criar um novo disco, certo? Nós vamos utilizar um disco já existente, que é aquele disco que a gente baixou do OS Box, que já vem com o Ubuntu instalado. Selecionamos, clicamos neste botãozinho colorido, lindo, maravilhoso aqui à direita, clicamos em Add e vamos localizar o nosso download maravilhoso, o nosso disco sensacional. Quando você baixar o disco, ele vai estar zipado, você vai ter que clicar com o botão direito nele e extrair, pois lá dentro vai ter uma pasta e dentro dessa pasta terá um disco, como o Cezão mencionou. Exatamente, temos aqui então o Ubuntu Server 22.04.vdi. Maravilhoso. É ele. Selecionamos o disco. Next, ele nos dá um resumo das opções que a gente escolheu. Finish. Muito bem, neste momento o que temos aqui? A gente criou uma nova máquina virtual, anexamos um disco já existente, que é o disco que a gente baixou lá do OSBox, e temos a nossa máquina aqui prontinha para ser iniciada. Maravilhoso, de uma forma bem simples e prática. Vamos iniciar esta máquina, Start. Parece estar meio pequeno aí, né, Cezão? Muito bem, temos um Ubuntu dando o boot aqui. Veja que ele já está instalado, então a gente não precisou fazer a instalação, a gente só importou o disco. E vamos tentar dar um zoom. Agora ficou melhor. Continua ruim, mas ficou melhor. Continua bom, para melhorar tem que piorar. Muito bem. Salá, Pantufa, qual é a senha? A senha está aqui no nosso maravilhoso site osboxes.org. Tá? Aqui à direita ele diz aqui quais são as credenciais para fazer o login nas imagens.
nessas imagens do Ubuntu. Username osboxes, password osboxes.org. Pantufa, vamos testar? Bora. Vamos ver se eles estão certos. Muito bem. Login osboxes, password osboxes.org. Tem que ter o ponto ali para ter uma dificuldade a mais na senha, né? Ah, não, é questão de compliance? Exatamente. Muito bem, estamos aqui logados dentro de um Ubuntu. Maravilhoso, Salah. Então a gente viu como fazer a instalação aí usando um disco pronto, baixado de um site pouco confiável da internet. E nessa série de Linux para o mercado de trabalho utilizaremos o VirtualBox até para dar uma economizada. Afinal, $5 são $5. Porém, Salah, minha máquina ou a máquina do ser humano que está vendo este vídeo é um Celeron. Tem 2 GB de memória e 10 GB de HD. O ser humano que está vendo este vídeo é um Celeron. Ele não vai conseguir baixar o VirtualBox, não vai conseguir subir o Ubuntu Server lá na máquina dele. Quais as opções que nós temos para oferecer para esse ser humano? Primeiro, sinto muito, né? Você que tem este ambiente, este notebook, esse computador com essa configuração que o Pantufa disse, imagino que você sofre. Exato. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, não consigo instalar o VirtualBox ou qualquer outro virtualizador na minha máquina, sem problemas. A gente tem opções de cloud providers. A gente pode subir essa nossa máquina em algum servidor na nuvem. Mas eu não quero gastar dinheiro. Os principais cloud providers, eles oferecem algum período gratuito ou em créditos para você utilizar por um tempo específico, ou um tempo, ou é liberado por um período, enfim, aí depende de cada provedor. Mas no geral, todos eles oferecem algum tipo de gratuidade, pelo menos por um determinado período. E Pantufa? Sim. Acho que o primeiro que a gente pode citar é a nossa querida AWS. Na AWS tem alguns free tiers, ou seja, você pode utilizar determinados serviços por até 1 ano de maneira gratuita. Exatamente. São serviços limitados, mas, por exemplo, para a gente subir uma máquina, um Ubuntu ou algum outro sistema operacional Linux, gratuitamente, sem problema nenhum. É rápido, é simples. Nesse vídeo, nosso objetivo não é ensinar como que cria uma conta na Amazon, Exatamente. Como é que tu cria a máquina, isso aí também tem bastante vídeos, de repente até mais para frente a gente possa até fazer essa gravação, mas não é o objetivo. Nosso objetivo aqui é dizer, né, é te dar opções para que você tenha essa máquina Linux para brincar. Muito bem, temos então até agora o VirtualBox, instalação local, nada de nuvem. Temos a AWS, que oferece algum período gratuito para tu criar algumas máquinas EC2, algumas instâncias EC2. Quais outras opções, nobre Pantufa? Nós temos a famosa OCI, ou Oracle Cloud. Lá na Oracle Cloud você faz o cadastro, faz o login e tem direito a, se eu não me engano, 2 máquinas com mais ou menos 1 GB de memória. Então você consegue usá-las sem nenhum tipo de custo. Além até de outros serviços da cloud também você consegue usar. Então a Oracle Cloud é uma segunda opção à AWS. Bom, além disso a gente tem o Google Cloud, o famoso GCP, soa que é uma beleza nos meus ouvidos. Bom, normalmente no Google Cloud, quando você faz o cadastro, você tem uma porcentagem de dinheiros para usar lá. R$1.000, R$2.000, enfim, você vai testar e usar conforme a sua necessidade. E isso é mais do que o suficiente para você, além de testar máquinas virtuais e subir os seus Ubuntus ou os seus laboratórios lá, você também consegue testar os serviços de GCP. Após o GCP, temos a famosa cloud da Microsoft, aquele Azure, que muitos dizem que é muito bom e eu também concordo que é muito bom. E lá tem um tipo de instância em específico que você consegue subir e você consegue usar gratuitamente sem gastar nenhum centavo. Então, mais uma opção para que você consiga iniciar os seus estudos com Linux. Além de todas essas opções, ainda temos opções como DigitalOcean, OVH, Linode, que também são clouds que você consegue, por um preço justo, ter uma máquina virtual e praticar bastante Linux nelas. E vale lembrar que em muitos casos algum investimento é necessário para que você possa avançar nos estudos. Obviamente que se você puder
estudar de maneira gratuita e praticar também de maneira gratuita é muito melhor. Mas dependendo do serviço que você quer testar, por exemplo, na Amazon ou outra cloud, você vai ter que pagar alguma coisa para entender como é que o serviço funciona e, né, e mexer, e fazer na prática mesmo o uso desse serviço, e aí algum dinheiro ali você vai ter que investir. Mas pense como um investimento, né, e não como um custo desnecessário. Muito bem, Pantufa. Temos então onde praticar. Temos aqui várias opções, gratuitas, não gratuitas, local, na nuvem, em como o nosso querido usuário iniciante em Linux pode praticar. Como que ele vai aprender? Qual material consumir? Ele vai ter que pagar um curso? Só com vídeos na internet ele consegue? Livro? Apostila? Algum site? Acho que a gente podia dar algumas dicas com relação a isso. Boa, maravilhoso. O que eu penso sobre este assunto? Na internet existem vários guias, vários livros que são de certa forma gratuitos, que podem te ajudar a entender como que você vai estudar e também te dão um direcionamento um pouco mais correto, da sequência. Entende o que é um Linux, quais comandos, o rede e tudo mais. Um guia que é muito famoso na internet, inclusive nós, seres humanos da CoffOps, nos baseamos para bolar toda essa série de Linux para o mercado de trabalho, é o Guia Foca. Guia Foca é um guia que está na internet há muito tempo, tem uma credibilidade maravilhosa, então você escreve aí Guia Foca. Inclusive nós temos o Guia Foca baseado mais ou menos em umas 4 versões. O básico, o intermediário, o avançado e tem um Guia Foca específico para segurança também. Então você consegue ir lá entender do básico até o mais avançado. Isso é muito importante porque a internet tem muito assunto, muito conteúdo. Tem. Né? Então qualquer coisa que você for pesquisar, ele vai te dar desde do conteúdo mais raso até o mais profundo. Exatamente. E é necessário, né, é importante, é bom para quem está iniciando, que se tem um guia, né, um parâmetro para, de repente, tu é iniciante e já não pegar algo que é muito complexo e deixar pontos básicos para trás. E esse é um dos nossos objetivos dessa série de vídeos sobre Linux para o mercado de trabalho que a gente está fazendo. A gente pretende fazer um passo a passo para você que está iniciando, desde o que é Linux, como estudar os comandos mais básicos e aí avançando ao longo do tempo. Até onde a gente vai fazer, não sabemos. Né? De repente a gente chega lá no nível avançado, mas o objetivo é de fato ter um guia para que você não inicie esse estudo totalmente perdido. Exatamente. Então eu acho que um bom início é acompanhar os vídeos aqui da CoffOps. Exatamente. Perfeito. Muito bem, Pantufa. Um outro ponto que eu queria trazer sobre como estudar Linux é o seguinte. Como a gente falou, tem muito conteúdo na internet. Tem. Puta pra caramba. E muita gente sabe o que faz? Vai na internet, faz ali o cursinho, pega uma apostila, enfim. Simplesmente copia e cola os comandos e não entende o que está fazendo. Eu digo que este é um dos principais, se não o principal e o pior erro do ser humano que está aprendendo Linux. A partir do momento que tu não entende a estrutura de um comando, isso pode causar problemas que você nem imagina e pode com certeza tirar o seu sono algumas noites. Então Pantufa, com certeza o Salah tem esse pensamento e se a gente pudesse te dar uma dica entenda o que você está fazendo. E para todo comando existe uma explicação, existe um manual que fala exatamente, às vezes não tão exatamente, mas fala o que vai acontecer com aquele comando. Tu tem que entender o que de repente, né, tu sabe o que aquele comando faz, mas tu bota lá umas 4, 5 letrinhas que tu não faz ideia do que cada letra representa. E de repente tu só faz porque tu sempre fez e tu viu na internet que é assim e deu. Não, é importante tu entender exatamente o que faz cada parâmetro. De repente ali tu descobre a solução de algum problema que tu está tendo numa outra situação. Então entenda o que está sendo feito, não copie e cole. Exato. Digite o comando. Até tem uma coisa legal nos comandos ali do Linux, que geralmente eles são ou uma sigla ou parte da palavra em inglês do que o comando faz. Isso. Um mkdir, um cp, um ls, então geralmente chmod, chaum, enfim, geralmente os comandos, se tu olhar exatamente as letras, tu tem ideia do que ele faz, mas o mais importante, entenda os parâmetros, entenda quais são os argumentos que você está usando. Pantufa, então temos onde praticar o Linux,
certo? Sabemos quais materiais utilizar, como seguir e demos a dica de que entenda o que você está fazendo. Exatamente. Você tem algo mais a dizer sobre como estudar Linux? Sim, pratique, passe raiva, porque a raiva enobrece o ser humano e faz ele crescer. Então, quanto mais raiva você passar estudando Linux, mais você será um profissional de ponta e de qualidade. É isso que o Pantufa tem para dizer. E faça cagada. E faça cagada. Existe um ditado que é... Qual é o ditado? Platão que disse esse ditado, não foi? Só faz merda quem trabalha. Essa é a pura verdade. Então faça cagada, faça merda. Esse aí foi Sócrates, não foi Platão. Ah, foi. Perdão, desculpa. Muito bem, Pantufa. Se não me engano, finalizamos neste momento a parte teórica. Exatamente. Desta série de vídeos. Próximo vídeo teremos prática. Praticando. Ou seja, tenha o seu VirtualBox instalado com o Linux rodando. Tem aí um servidorzinho free na Amazon, na Azure, no GCP, no OCI, onde você quiser. Mas tenha um local para praticar. Por quê? Porque a gente vai ensinar comandos básicos e você vai ter que digitar eles para aprender. Exatamente, então se ficou com alguma dúvida, tá com dificuldade, chama a gente aqui nos comentários do YouTube. Também tem o canal no Discord que vai estar aqui nos links deste vídeo. Você entra lá e chama a gente e pede: Gui, me ajuda. E é isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Beijo.